Pessoal, bom dia a todos. Eu sou o Lucas, analista de suporte aqui da Saurus. Eu vou iniciar aqui a nossa live. Caso alguém precise assistir novamente, caso não tenha conseguido participar, a live será gravada e futuramente já estará disponível no YouTube, tá bom? Hoje vamos abordar os temas de utilização de comandas no TouchOne utilizando modificadores e adicionais e a importação de comandas do TouchOne no PDV, tá? No PDV Saurus. Vou começar a compartilhar minha tela aqui com vocês. Lembrando que aqui na live a gente tem a função de perguntas e respostas ativas, tá? Então, caso durante a live vocês tenham alguma dúvida, pode mandar a pergunta no campo P e R, que é de perguntas e respostas, tá? Então, eu vou habilitar aqui o meu acompanhamento das perguntas. Então, vamos iniciar aqui. Aqui, perfeito. Então, pessoal, basicamente o que a gente vai demonstrar aqui é a utilização das comandas no TouchOne, especificando com a utilização de modificadores. Então, como que funciona o cadastro? Já temos aqui alguns produtos que cadastramos no cenário normalmente que é mais utilizado, né? Como, por exemplo, o açaí, que normalmente sempre vai ter os adicionais, né? E pizzas também, que a gente tem aqui algumas pizzas cadastrados que normalmente o adicional se implica no sabor da pizza, tá? Em questão do cadastro, a gente vai trabalhar em cima do modificador. Então, aqui no produto, por exemplo, o açaí de 200 ml. Ele tem um cadastro de modificadores e de adicionais na parte de ficha técnica. Então aqui a gente pode cadastrar como no V4 era mais ou menos os modificadores. A gente pode fazer várias categorias de modificador. Então, por exemplo, aqui eu tenho os modificadores das frutas que iriam no açaí e os modificadores que seriam os adicionais, né? Que seriam aquelas guloseimas que o pessoal gosta de colocar no açaí. Então, antes de eu chegar aqui, como que eu cadastro cada modificador? Na tela aqui do TouchOne, na opção de outros cadastros, eu tenho a parte de modificadores, né? O cadastro de modificadores é bem simples. Nessa tela eu tenho já os modificadores que eu já tenho adicionado e tenho aqui no canto inferior direito a opção para cadastrar um novo. Antes de cadastrar, vou demonstrar para vocês, por exemplo, o modificador de adicionais do açaí. Então, o produto ele tem que estar previamente cadastrado no sistema em si. Então, se a gente observar aqui os produtos, eu tenho os que se destinam a ser o adicional do açaí, que é aqui a banana, o kiwi, o leite em pó, o M&M, amendoim, né? Esses produtos eles estão entre adicionais e frutas do açaí. Também tem mais alguns aqui, a Nutella, o morango. Então, quando eu venho aqui na parte de modificadores, aqui do adicionais a açaí, eu vou ter aqui o leite em pó, a Nutella, o amendoim e o M&M. São esses os que eu já defini como adicionais. O cadastro do adicional, a gente faz pelo canto inferior direito, selecionando aqui a opção de adicionar. Primeiro, eu vou definir a descrição desse modificador. Então, por exemplo, vou colocar aqui um modificador de teste, só para a gente observar. Então, aqui no modificador de teste, eu vou colocar como que vai funcionar o tipo de cálculo dele, se vai ser somado, né, o valor do maior ou o valor da média. Então, explicando os cenários, por exemplo, aqui nos adicionais açaí, quando a gente tem a Nutella, o leite em pó, normalmente vai ser uma soma, porque são adicionais que a gente vai inserindo ao açaí e aumentando o preço dele. Então, aqui se aplicaria como soma dos produtos. Também teríamos aqui o valor do maior, ele pode ser, por exemplo, uma pizza meio a meio, né, na qual eu tenho metade custando o valor cheio de 58, metade custa o valor cheio de 47. Quando eu juntar essas duas metades, vai ficar pelo 58, que seria o valor maior. Normalmente as pizzarias, elas normalmente escolhem trabalhar dessa maneira. E o valor de média, que é basicamente efetuar um rateio em todos os produtos que têm já selecionados no modificador, em cima do valor final do produto. E aí ele vai ratear o valor para já dividir entre cada modificador, tá? Então, por exemplo, aqui no soma, né, os mais utilizados vai ficar entre soma e valor do maior. Em alguns casos, podendo ser utilizado o de média. Aqui no soma eu vou colocar o nome, vou colocar o tipo, coloquei aqui de soma, posso colocar uma descrição, colocar que este é um modificador de teste. Clico em salvar e editar e já vai aparecer a seleção de produtos. Nessa tela é bem simples, eu seleciono aqui a opção de adicionar novo produto e vou indicando os produtos dentro desse modificador. Clicando aqui, ele já me traz alguns resultados e eu posso escrever aqui, por exemplo, banana, ele vai pesquisar aqui tudo que tenha banana, né? Então, por exemplo, eu posso vir aqui adicionar produto banana.
posso definir um valor para esse produto, né? Aqui seria um valor que ele desconsidera o valor do cadastro do produto. Então, a banana aqui no produto ela já tem um valor cadastrado, mas se eu quiser que dentro desse modificador ela tenha outro valor, eu posso indicar aqui. Se eu não me engano, é 2,50 o valor dela, mas se eu quisesse que nesse modificador seja vendido a R$ 3, eu posso colocar o valor de 3 aqui. Seleciono confirmar e o meu primeiro produto é adicionado aqui como modificador. O intuito é adicionar todos os produtos que você vai utilizar nessa categoria de modificadores, como por exemplo adicionais, que a gente adicionou o leite em pó, a Nutella, adicionamos o M&M e o amendoim. E aqui no frutas açaí, que a gente colocou as frutas que normalmente a gente vê aí no açaí, kiwi, banana, morango, faltou a uva, né? Mas tudo bem. Então, aqui basicamente a gente tem os modificadores do açaí, também temos os modificadores que serão utilizados nas pizzas, né? Como, por exemplo, aqui a de borda, a gente tem a opção de borda recheada, se vai ser uma borda de catupiry, se vai ser uma borda de cheddar. E o de sabores também, né? A gente criou um modificador aqui utilizando a opção do valor do maior, que, como eu informei, normalmente a pizzaria ela prefere trabalhar dessa forma, na qual a metade maior, né, o valor cheio maior define o valor inteiro da pizza, né? E aqui a gente tem os sabores da qual estão disponíveis no nosso sistema atualmente. Feito o cadastro de modificador, a gente vai vincular esse modificador no produto. Então aqui em produtos eu tenho, por exemplo, o meu açaí de 200 ml. Ele aqui em ficha técnica, ele já tem o modificador frutas açaí e o adicionais açaí configurado. Se eu quiser, eu posso editar esses que já estão ou posso adicionar um novo adicional. Clicando aqui em novo adicional, eu posso escolher o produto que eu quero, se eu quiser vincular apenas um produto em adicional aqui, ou posso colocar o modificador em si, né? O produto, por que que eu poderia colocar o produto nessa parte aqui do açaí? Aqui no açaí de 500 ml, por exemplo, a gente tem aqui o produto kiwi mencionado e o modificador frutas açaí. O que acontece com esse produto é que quando eu for passar o açaí de 500 ml, o kiwi ele já vai vir no açaí como algo incluso nesse açaí, né? Eu vou demonstrar para vocês na venda, mas basicamente esse kiwi, uma unidade dele não é considerada paga, né? Ela já vai vir inclusa no produto. Uma pequena observação, tá, Luquinhas? Volta ali na questão do kiwi, tá? O kiwi, ele é nosso produto padrão, né? E ao momento que a gente tem aqui a questão ali da quantidade, né? Que é bastante importante informar, né? Que a gente tem o mínimo, o máximo e o padrão, né? O mínimo ele é obrigatório ele informar ali um valor. Então vamos supor, se a gente colocar um e o valor máximo é 4, então falou assim, olha, que ele tem que informar um para poder seguir o próximo passo, né? No caso, como deixou no zero, então quer dizer que não é obrigatório, né? E a quantidade padrão é a quantidade que não será pago, que a gente fala que é o incluso, né? Então, no caso ali, o QI, ele vai entrar como padrão, ele já vai vir como incluso ali, se a gente tirar, ele tirar ou acrescentar, eu deixar ele no pedido, não vai ser cobrado. Aí acho que é legal eu vou te mostrar depois no PDV, né? Sim, perfeito. Também temos aqui, então, além desse fruto açaí, um modificador de adicionais, também referenciado. Aqui nesse modificador em questão, ele não tem um produto adicionado. Todos os produtos que ficariam nesse modificador, eles são cobrados, né? Tendo uma quantidade aqui diferente. Então, o mínimo também mantivemos zero. O máximo aqui, ele é um valor maior, né? Normalmente o pessoal coloca mais adicionais. E a quantidade padrão aqui, diferente do de frutas, que a gente estava indicando que o kiwi ia começar com um, a gente deixou com zero porque não ficará com nenhum adicional por padrão, né? Qualquer adicional será realmente de escolha do cliente. Então, cadastrado aqui, por exemplo, eu vou demonstrar aqui como está a pizza também. A gente tem, por exemplo, aqui a pizza portuguesa. Ela não fica com um adicional aqui, porque a gente colocou como se ela fosse a pizza direta. Então, aqui, o cliente escolher essa pizza de portuguesa, ela já vai estar escolhendo o que ela quer, uma pizza inteira de portuguesa. Porém, por exemplo, aqui, a pizza grande, até quatro sabores, valor da maior. Ela vai ficar aqui na ficha técnica, a gente colocou tanto a borda recheada, para o cliente poder escolher, né, se ele vai querer aquela borda de catupiry ou cheddar, que a gente cadastrou anteriormente, indicando aqui
a quantidade mínima e a máxima como 0 e 1. Então, das duas opções, ou a borda de catupiry ou a de cheddar, ele só vai poder escolher uma, né? Assim, não tem um problema dele acabar escolhendo uma de cada, ou às vezes mais de uma opção de uma das bordas, né? Às vezes colocar duas bordas de cheddar, não faria sentido. Então, nesse caso, quando o cliente tem apenas escolha de uma opção, colocamos o máximo de um. E aqui os sabores que a gente colocou no modificador de sabores, as pizzas anteriores aqui, a pizza de atum, a pizza de calabresa, mussarela e a de portuguesa. Então o que acontece nesse caso aqui é que a gente tem uma pizza que ela pode ser escolhida de até 4 sabores, e desses 4 eles podem escolher aqui ou a pizza de atum, a pizza de calabresa e assim por diante. Sendo que nessa configuração aqui, ele vai utilizar o valor maior. Então, se, por exemplo, a pizza de calabresa for mais cara, ó, aqui no caso a pizza de calabresa ela é mais cara que a de mussarela. Se eu colocar uma meia calabresa com meia mussarela, ele vai considerar o valor da pizza de calabresa, que é R$ 40. Que, como eu falei, normalmente é a prática mais utilizada em uma pizzaria. Nós também temos um segundo cenário aqui de pizzas, que seria o valor de média. Para poder ajustar o valor de média, a gente utiliza o combo atualmente, então não vai ser cadastrado aqui direto no produto. Então a gente tem aqui em outros cadastros a opção de combos, né? Aqui a gente tem a pizza até 4 sabores, o valor da média. O cadastro desse combo, ele é bem parecido com o de um produto em si. A gente vem aqui em adicionar combo, indicamos as informações do combo, né? Posso colocar o código, a descrição. Colocar aqui uma pizza até 8 sabores. Então, cada pedaço de um sabor. Olha que interessante. Colocamos um valor de venda. E basicamente, como eu falei, o cadastro dele em si é a mesma coisa de um produto. A diferença é que no combo a gente vai conseguir controlar a ficha técnica na parte de ratear. Então aqui no rateia, né, que nem que a gente tem já o pizza até 4 sabores. Quando a gente vem na parte de ficha técnica, o modificador dele, ele vai estar configurado na opção de valor médio. Se a gente verificar aqui, ó, o modificador dele é sabores pizza valor da média. No cadastro do modificador em si, ele tá o valor da média. Então ele vai fazer a função de ratear, né? Então se a pizza, que nem tá no cadastro aqui, combos, se a pizza é R$ 80, eu vou selecionar os 4 sabores dela e, esses R$ 80 já vão ser separados em cada metade. Então, se eu escolher um meio a meio, vai ser 40 de cada sabor. Ele não vai fazer o valor da maior, tá? Então, basicamente, o R$ 80 já é o valor final do produto. Pessoal, vale ressaltar que essa questão do combo, né? A gente tá falando que pizza é porque acho que é um pouco mais simples de se demonstrar, mas ele também ele é utilizado muito com food, né? Vamos supor que eu tenho ali um hambúrguer, tenho uma batata frita, tenho ali uma Coca-Cola, e aí eu crio um combo ali que eu vinculo todos esses produtos dentro de um único produto que na hora que eu for fazer a venda já aparece para mim. Tá? Também tem o combo mais complicado, porque aí eu tenho os tamanhos da batata, tem uns tamanhos ali de bebida, tem uns tamanhos ali do lanche, que aí eu posso fazer como? Eu crio os modificadores, então, tipo, eu crio um modificador de bebida, crio um modificador de batata, crio um modificador do lanche, e aí depois, dentro desse combo, eu vinculo ele, falando que ele tem que escolher pelo menos um, né? E para poder acrescentar essa questão do combo, tá? Perfeito. Então, aqui, basicamente, efetuando o cadastro dos modificadores, a gente já consegue vincular ele tanto no produto, ou no caso de você utilizar uma função de média, no combo, né? Aproveitando aqui, a gente vai agora para a demonstração desse modificador. Antes, eu vou só verificar que a gente tem algumas perguntas aqui já. Então, a pergunta da Viana, da JS Softcom. Mínimo igual a zero, deixa a escolha opcional. Isso, exatamente. Quando a gente colocar aqui no modificador mínimo igual a zero, quer dizer que ele não vai vir com nenhuma quantidade por padrão. Inclusive, aqui a gente fez um exemplo, mas aqui na borda recheada, né, o modificador dela seria bem interessante colocar o mínimo igual a um.
né? Então, obrigar o cliente a escolher, porque se você tem as opções de borda, é interessante ele escolher qual borda ele vai querer, né? Então, em alguns casos, é interessante deixar o mínimo igual a 1 ou igual ao valor máximo, né? Deixa eu verificar se temos mais alguma por enquanto. Por enquanto, não vou dar continuidade aqui. Então, por exemplo, vamos demonstrar primeiro a utilização aqui no Touch One em si desses modificadores. Quando a gente vem aqui na venda, a gente tem aqui os nossos produtos de categorias, né? Então a gente tem aqui os nossos açaís e temos aqui as pizzas, né? A pizza, que nem eu falei, a gente tem a pizza de atum, que ela é normal, eu adicionando a pizza, ela não tem modificador nenhum. Temos as nossas pizzas com modificador, então, por exemplo, a pizza até 4 sabores, valor da média. Quando eu seleciono ela, eu tenho os sabores disponíveis no sistema. Então, eu tenho aqui de atum, de calabresa, e a livre escolha. Eu posso escolher até 4 de qualquer uma aqui. Então, eu posso escolher uma de atum, uma calabresa, ou seja, meia atum, meia calabresa. Feito isso, eu seleciono o próximo. Ele vai me indicar aqui que vai ser. Posso colocar uma informação adicional na pizza, né? E ele vai me indicar que vai ser meio a meio. E como eu falei, o valor dela está R$ 80. Então, se eu coloquei meio a meio, cada sabor aqui vai ficar com R$ 40, tá? Também tem aqui, por exemplo, o valor da maior. Então, aqui, pizza grande até 4 sabores, o valor da maior. Nessa opção aqui, a gente tem ativa, por exemplo, a borda. Então, aqui a borda de catupiry, eu tenho aqui, posso adicionar. Ele só me deixa adicionar um, né? Se eu quiser borda de catupiry, eu venho aqui. Se eu quiser borda de cheddar, ele só me adiciona um. Se eu colocasse a quantidade mínima igual a 1, ele me obrigaria a adicionar um dos dois. Aqui eu não estou sendo obrigado, né? Que nem aqui na opção de baixo, que ele fala que o mínimo é de 1. Aqui eu não estou obrigado. Mas é o que eu falei. Nesse cenário é interessante colocar. Luquinha, acho que é bom a gente falar também, tá? Que é diferente da borda e das frutas que a gente colocou, é o tipo dele, né? Então, na borda, a gente colocou ele como um insumo, né? Que é um produto que ele vai ser utilizado, porém ele não vai ser vendido separado. Por exemplo, eu não vou vender só a borda, né? Então ele não vai aparecer ali na lista do catálogo para poder vender, né? Acho que é bastante legal. Mostra ali pra gente ali as frutas. Mostra ali no catálogo ali. Mostra ali pra gente as frutas. Tá vendo? Aí tá mostrando aí as frutas. Se a gente for passando por categoria, a gente não vê essa borda, tá? E vamos aproveitar. Vamos, clica ali no menu da administração, nos 9 quadradinhos ali. Favorita ali a retaguarda para deixar no atalho. E vou mostrar onde fica o cadastro do insumo. Boa. Então a gente vai lá na retaguarda, outros cadastros, e aí vai ter uma opção de insumo, e é onde vai cadastrar eles, tá bom? Isso, perfeito. E aí, como o Matheus informou, aqui o interessante é que são produtos que eles não são disponibilizados para venda. Então, por exemplo, aqui na nossa demonstração, a gente colocou aqui as frutas para açaí, elas não estão como insumo, para demonstrar que elas estando como produto normal, ela vai ficar disponível para venda. Mas o interessante no cenário do cliente é todos esses produtos vocês cadastrarem como insumo, que aí vai acontecer a mesma coisa com as bordas, elas não ficam disponíveis aqui, tá? Então, continuando aqui, a pizza até 4 sabores, a gente pode selecionar aqui a borda e selecionamos o sabor. Então, posso ter aqui pizza de atum aqui e uma meia atum, meia calabresa. Feito isso, eu seleciono o próximo e ele já faz aqui o rateio dos sabores. Então, vocês podem notar que a atum é 50, a calabresa é 40. Mas aqui a gente está na opção valor da maior, né? Quando eu for no próximo, ele vai ratear as duas para o valor da maior, que é a de atum. A de atum é R$ 50, então logo vai ficar 25 para cada, né? Como ficou uma meia meio, ele vai considerar 25 para cada. Feito isso, seleciono confirmar e o produto também é adicionado à venda. Então, basicamente, a utilização dos modificadores, ela é bem simples. Você cadastrando e adicionando no produto, você já consegue escolher aqui de forma bem intuitiva, né? Ele separa, que nem era antigamente pelo V4, ele separa por categoria que eu mencionei, né? Então, a gente tem aqui as bordas recheadas, os sabores de pizzas e assim por diante.
Aqui também a gente fez um processo meio rápido, mas é interessante também falar no Touch One que a gente pode favoritar aqui os acessos, né? Então, que nem a retaguarda. A gente favoritou a retaguarda para ter fácil acesso a ela. Aqui no painel administrativo, todas as opções você tem essa estrelinha que você pode favoritar. Então, eu favoritei aqui a retaguarda e aí facilmente eu posso voltar aqui para a retaguarda pelo painel na esquerda. Isso facilita muito na utilização do Touch One, tá? É bem mais fácil do que você ficar toda hora vindo na parte de administração e procurar lá embaixo a retaguarda, que é uma coisa que o cliente vai fazer toda hora, ir para a retaguarda e para o caixa, né? Então vamos continuar aqui a venda. Selecionei os produtos aqui na minha comanda, que ficarão na minha comanda, né? Quando eu selecionar finalizar, ele vai pedir aqui para eu indicar a comanda. Então, se você tiver uma câmera, você pode utilizar ela para ler o QR Code, o QR Code não, desculpa, o código de barras da comanda. Ou aqui no meu caso, eu não tenho a câmera disponível, eu vou utilizar a inserção de código manualmente mesmo. Então eu venho aqui em inserir código manualmente, vou colocar aqui comanda 12, confirmar a comanda, e vou selecionar aqui a mesa. Vou colocar na mesa 2. Perfeito. O leitor do Touch One, ele pode ler também comandos com QR Code. Então, ele tanto o barcode, que é o padrão, quanto os QR Code, que hoje em dia é muito comum, que tá aparecendo aí no mercado. Não, perfeito. Então aqui no Touch One a gente já fez a comanda, né? Caso vocês tenham alguma pergunta sobre a parte do modificador, pode mandar aqui, a gente já vê, tá? Mas a gente já colocou o modificador no produto, adicionou ele à venda, como vocês viram, pode selecionar aqui durante a venda, e temos a nossa comanda criada. Deixa eu vir aqui para o mapa de comandas. Então aqui, por exemplo, aqui também é outra utilização que ficará mais fácil para o cliente, que é favoritar aqui o mapa de comandas e sempre ter à disposição aqui. Tanto o mapa de comandas, como, por exemplo, o mapa de mesas. E já temos aqui a nossa comanda que eu criei na mesa 2 adicionada, que seria essa 12, né? Então a gente pode tanto importar ela aqui no Touch One, ou também podemos importar no PDV. No PDV, a gente já tem aqui o nosso PDV configurado, né, vinculado ao Touch One. A gente ensinou recentemente nas lives anteriores a efetuar esse cadastro. Aqui nele, para a gente poder importar os pedidos do Touch One, é bem simples. A gente vai utilizar o atalho F11, o de ajuda. Nesse atalho, a gente escrevendo aqui touch, ele já vai aparecer o buscar pedidos touch one, tá? Selecionando essa opção, ele já vai me trazer os pedidos que temos atualmente lá no touch one. Inclusive, ele já consta aqui tanto a comanda 12 quanto a mesa 2. Esse atalho também é configurado, tá? Então, dentro da pasta da Saurus PDV, tem um arquivo chamado atalho.json, né? E aí vamos supor que você quer tirar o Z que abre aquelas comandas normais do PDV e quer colocar do TouchOne. Você remove ele o arquivo, né? A descrição lá do Z e coloca no outro. E aí salva, fecha o PDV e abre de novo, que aí ele vai carregar esse atalho pro PDV, tá? Isso, perfeito. O atalhos.json, esse daqui, ele fica na pasta, é bem simples de localizar, né? A gente tem aqui ele. Recomendo abrir com o Notepad Plus. E aí você já vai ter aqui todos os atalhos configurados, né? E aí, por meio disso, vocês podem ajustar, por exemplo, eu não vou utilizar comandas normais, vou utilizar só as comandas do Touch One. Vocês poderiam ajustar nesse arquivo que o Z vai efetuar esse processo, tá? Então, continuando aqui, a gente já tem aqui o pedido em tempo real, ele já caiu aqui pra gente. Como eu falei, as duas disponibilidades, tanto de mesa quanto de comanda. Utilização bem simples, clicando em cima aqui do pedido, a gente já tem aqui as informações de produtos que tem nele, né? Inclusive aqui, por exemplo, as pizzas que veio meio a meio está aqui, a quantidade meio e meio, né? Podemos aqui selecionar a opção importar. Ele já vem aqui para o caixa e finalizamos a venda normal, tá? Um detalhe também que vale ressaltar, lá no Touch One principalmente, quando a gente faz aqui a comanda, então, por exemplo, eu vou fazer aqui uma nova. Pegar aqui um açaí, colocar aqui alguns produtos, kiwi, próximo. Confirmar, finalizar. Pegar aqui, vou colocar aqui na comanda 14, mesa 3. E vamos pegar aqui agora esse pedido de volta. Mesa 3 aqui.
Então, uma coisa que a gente também precisa ressaltar é, por exemplo, aqui os produtos, eles deram 26,50, mas a gente tem configurado aqui, por exemplo, o valor de serviço. Então, aqui no valor total do pedido, ele vem como 29,15, né? Vou demonstrar aqui para vocês também, para a gente poder desativar, que tem a opção de a gente desativar esse serviço durante a venda. Então, quando a gente inicia aqui a venda, vou cancelar essa aqui, perfeito? Vou colocar aqui, só verificar se meu PDV ele está como finalizador. Enquanto o Lucas está procurando ali a configuração, tá? Que é importante também, porque no TouchOne a gente tem três configurações, né? Uma que é apenas caixa, aí ele só vai importar o pedido ou finalizar a venda. Aí tem a questão do lançador com fechamento de venda, que aí é o trabalhar dos dois, né? Tanto caixa quanto lançar, e o lançador ali que só vai lançar a, as vendas, tá? É importante também, é uma coisa muito, quem trabalha muito com saldos, a gente tem aquela questão do serviço sync, né? A gente chama de serviço do terminal. Com o TouchOne não precisa habilitar. Então, eu configurando as mesas, a comanda, os setores, tudo no TouchOne, é só ativar o PDV, entrar na função lá da tecla de atalho lá do TouchOne, e essas comandas já vai estar aparecendo. Eu não vou precisar fazer mais nenhuma configuração mais detalhada aí. Galera aí. Ah, tá. Para desabilitar a taxa, clica ali no carrinho, beleza? Clica ali nos três pontinhos, lá em cima. E aí você tem a questão da taxa. Tá vendo aí a taxa? Tá em cima de cancelar. Perfeito. Então a gente tem aqui, ó, a taxa de 80 centavos, né? Que é o que eu falei, que o valor dele tá um pouco diferente, mas é por conta de a taxa de 10% que está aplicada. Então, clicando em cima dessa opção, a gente pode desabilitar essa taxa. A gente pode remover ou até mesmo mudar o valor dela, tá? O valor, eu tenho uma configuração, acho que é até legal. Eu deixar até o último ponto para a gente finalizar. Abre ali na retaguarda, entra ali nas configurações. Aí, se eu não me engano, ali na configuração da empresa, ali, ó, configuração da empresa. Abre a parte ali de acho que salão, deixa eu só ver se é salão mesmo. Isso, no salão. Ali a gente tem a taxa de recomendada, a taxa uma mínima e a taxa uma máxima. Então, o que significa? Para aquele restaurante que hoje está trabalhando com três tipos de taxa, eu posso definir ali uma mínima que pode ser R$ 10, uma máxima que pode ser 15 e a mínima é 13. Então, na hora que eu for finalizar ali um pedido, ele sempre vai vir com a taxa de 13%. Mas se o cliente quiser, eu não quero pagar 13%, quero pagar o menor. Aí ele consegue colocar lá uma taxa de 10%. Aí, nesse caso, se tentar fazer tipo uma taxa de 9%, o sistema não vai deixar. Aí teria que remover a taxa. Entendeu? Então seria uma validação ali de mínimo e máximo e a padrão ali. Tá bom? Isso, perfeito. Então, basicamente, pessoal, aqui foi a utilização dos modificadores, né? A gente demonstrou a utilização tanto no TouchOne e também a opção de você importar o pedido com modificadores, com pedidos, com produtos utilizando modificadores no PDV, tá? Qualquer dúvida que vocês tiverem, pode entrar em contato conosco. No mais, estamos à disposição. Tenham uma ótima tarde. Tchau, tchau.